Olá, meu povo, tudo bom? Bom dia para vocês, tá? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje nós vamos começar a nossa apostila 3 de filosofia. Ela é uma apostila bem curtinha, tá? É uma apostila gostosa de trabalhar. Só tem 2 capítulos também. E ela é simples, fácil e gostosa, tá? Vocês vão gostar do tema principal dela, que é moral e ética, né? Sempre a gente entra na dúvida, né? Qual que é a diferença entre ética e moral? Né? Não são a mesma coisa? Quando alguém fala para você assim, você não tem moral para falar isso de mim, você é um cara imoral, você não tem caráter, eu tenho moral. O que é moral? O que é ética? O que isso tem a ver, não é? Então vamos à nossa aula de hoje, vamos aprender, né? O que é certo e o que é errado, o que é ética e o que é moral, tá? Bom, ética, ela vem do grego, né, de ethos, que significa modo de ser, é o caráter, tá? São costumes que vêm. Mas na filosofia, significa tudo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Ou seja, a ética são princípios que visam e valorizam o bem para a sociedade. Geralmente a gente deixa a ética e ela se resume em uma palavra: bondade, honestidade, seriedade, carinho, honestidade, amor, tudo que envolve algo que beneficia uma comunidade e uma sociedade é ética, mas tem que ser algo bom, algo que visa o bem. Isso é ética. Em uma palavra, tá? Sempre uma, para você não confundir com moral, tá? Então ela vem do latim. É o primeiro de tudo, tá? Tanto que a frase, né, disparadora da nossa apostila é um tiro no nosso pé, né? Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Aristóteles. Quem é você para falar do outro, né? Quem é nós? Você pode julgar o outro? Quem somos nós para tirar a primeira pedra no outro? Você tem ética? Você tem caráter? Você é isso? Você é aquilo? Então, vamos parar para pensar sobre isso. É importante, tá? Bom, a ética, ela não tem nada a ver com moral. Na verdade, as duas elas estão ligadas, tá? Mas ética é uma coisa, moral é outra, tá? O que é moral então, professor? Moral são todas as regras e comportamentos humanos que nós instituímos e nós consideramos que isso seja bom para o povo. Então, a ética são princípios, a moral são regras que nós criamos, porém não existe um código penal que vai nos penalizar sobre a nossa moral, mas nós criamos. E isso é considerado moral ou imoral. Um exemplo, tem a plaquinha lá escrito proibido fumar. Aí vai aquela pessoa justamente fuma naquele lugar. Ela está sendo antiética e imoral, porque está proibido fumar. Ela vai ser presa por causa disso? Não, não vai ser presa, mas é imoral, é chato fazer isso, não é? O professor está explicando na sala de aula, você está lá no fundão mexendo no celular escondido e você acha que não está sendo visto. Isso é imoral. Você sabe que você tem que prestar atenção para você aprender. Você vai ser preso ou tem uma lei do Código Penal que vai te penalizar para isso? Ah, mas tem as regras da escola. Mas não é uma lei, uma penalidade onde está escrito que você vai ser preso. Então não confundam ética com moral com leis. Elas são diferentes, tá? Outro exemplo bem simples no nosso cotidiano. Sua mãe pede para você fazer uma coisa, você fala, não, não vou fazer. Você não está sendo imoral? Você não está sendo antiético? Ah, mas depende do que minha mãe pediu. Mas se é um pedido dos pais e é algo que, nossa, lavar a louça ou ir no mercado comprar alguma coisa vai te matar? Vai te alejar por causa disso? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então isso tem a ver com o conceito de ética e o conceito de moral, tá?
Por que que ela é importante? Vamos entender assim, ó. Sem a ética e sem a moral não existe povo, não existe humanidade. Se nós não tivéssemos implantado esse sistema de ética e moral, a gente ia se destruir, a gente ia se matar. Na verdade, não existiria progresso. A humanidade não teria regras, então a humanidade, imagina, ó, um exemplo simples. Quando o professor sai da sala e não deixa ninguém olhando a sala, o que que acontece? Pronto, você já tem a resposta. É o que acontece com a população. Uns alunos ficam em silêncio, outros alunos começam a bagunçar, outros começam a mexer no celular, outros não estão nem aí para nada. Essa é a sociedade. Uma sala de aula resume uma sociedade. Então vocês vejam que a ética não garante o progresso moral da humanidade. Não. Às vezes a pessoa não tem ética, mas ela tem uma conduta moral. Às vezes ela tem uma conduta moral e não tem ética. Ela às vezes não precisa ter os dois ao mesmo tempo, mas ela necessariamente precisa ao menos ser guiada pela ética e ser guiada pela moral. Pelo menos isso. O guia dela tem que ser esse. Mas pode acontecer, tá? Existem inúmeros exemplos sobre isso. E por que a gente fala, né, que existe ética no Brasil? Pelo que vocês estão vendo que está acontecendo na política, né? Quantos milhões estão sendo desviados? Onde está Queiroz, o dinheiro, pelo amor de Deus? Onde está Michele Bolsonaro? Onde você pôs o dinheiro do Queiroz? Vocês estão vendo? É um problema desse que vira algo imoral. Aí vem. Ah, mas e o PT que fez isso? Eu não quero saber, gente, isso já foi passado. Não é que eu estou defendendo um, defendendo o outro, eu quero saber do agora, do presente. É agora que a população precisa, é agora que o povo está necessitado, é o hoje, é o agora, é este momento. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não quero voltar no passado, o que foi passado já passou. Não tem como a gente consertar. É o leite derramado que a gente fala, mas e o agora? Eu preciso saber. E alguém precisa justificar isso para nós, tá? Então, tanto na vida privada quanto na vida profissional, a gente usa esses valores, tá? E são muito importantes. Por quê? Porque eles constroem o seu caráter. Ele é construído nesses dois. O que que adianta você ser, né? Eu nunca esqueço as brigas que eu levava aqui na escola. O que que adianta você ser um grande médico, um excelente médico, sendo que na vida privada sua você é conhecido como um famoso alcoólatra? O que que as pessoas vão pensar de você? Exatamente, gente. Infelizmente, a sua profissão ela vai interferir direta e indiretamente na sua vida privada. Muitos deixam de ter uma vida privada na qual gostaria de ter por causa dos valores éticos. É isso que e vocês vão aprender com a vida isso. Hoje, talvez vocês pensem, mas todo mundo tem liberdade, isso e aquilo. Mas, a gente vai aprendendo que isso aqui vai se encolhendo. Quando você começa a crescer o seu nome, quando você se torna uma pessoa renomada, quando as pessoas começam a te conhecer e você começa a ser influente na sociedade, você não pode começar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Então pensa, você vai ser a mesma pessoa que você era antes? Aquele que ia para balada, aquele que fazia isso, aquele que fazia aquilo, aquele que estava até 3, 4, 5 horas da manhã, a gente muda e interfere pra caramba, gente. Não tem jeito. Por quê? Nós não vivemos isolados. A gente é humano também. Eu passo problemas, vocês passam problemas, todo mundo tem problema. Mas aqui eu não tenho problemas. Aqui eu sou professor, vocês são alunos. Aqui nós estamos numa sala de aula. Eu não posso ficar aqui, arremessando problemas meus particulares para vocês. Isso é uma postura antiética. Nós tínhamos professores que ficavam aqui. Nunca esqueço, né, quando a dona Beth falava que tinha uma professora que sentava e chorava. Chorava a aula inteira. E a aula passava e a professora chorava. Ela já saiu da escola faz muito tempo porque ela estava passando um problema pessoal. A gente tem que separar o pessoal do profissional. Não tá bem? Não vá trabalhar. Falte, tire uma licença, seja ético, tá? Mas a escola não deixa. O seu psicológico não tá bem? Não trabalhe. É assim que funciona. Mas eu vou ser demitido. Tudo bem. Você tem que estar bem aqui, Estando bem aqui, o resto é o resto.
tá? E vocês, alunos, também serve para vocês. Não tá bem hoje? Gente, não assiste a aula. Assiste a aula gravada depois. Ah, mas na primeira aula eu não consegui acompanhar. Acompanhe a segunda. Ah, nossa, matemática tá difícil. Volta os vídeos gravados. Assiste com calma. Isso é ser ético. Não, eu não entendo matemática, não quero mais saber de matemática na minha vida. Vai com calma. Calma, paciência. É uma virtude, tá? A gente aprende, tá? Ó, isso aqui está em espanhol, não sei, ó. Nem probos, nem pobres, e sim podres. Que coisa, não? Será que tá falando da humanidade? E aí? Almoço com cartão corporativo, né? Deputados, almoço sem o cartão corporativo? A população? Ou cabe a nós também, né? Quando a gente recebe o vale, almoço com vale, almoço sem vale? Ou minoria da população, maioria da população brasileira? E aí? E aí, meu povo? E aí? Será que a gente vê isso com ética ou a gente só observa esse povo largado nas ruas? Então, né? Ao meio ambiente. Olha que bonito. Isso não é legal de ver? Olha que coisa mais bonita. Antigamente nas escolas a gente podia fazer isso. Por que isso parou de ser feito? Tudo bem que esse ano é um ano atípico, mas por que isso acabou? Eu não vejo mais isso acontecendo nas escolas. Essa conscientização ambiental. Será que aconteceu alguma coisa? Vamos parar para pensar. Gostaria que vocês pensassem também. Ah lá. E aí? Olha a ética ambiental aqui. Os animais todos escondidos em uma única árvore e o lenhador ali fumando, acabou com a floresta inteira. Foi antiético? Foi imoral? Pensou nos outros? Cadê a paciência? Né? Ah lá, a educação. A educação que forma gerações, não é? Então vamos ver a educação? Essa aqui é muito simples. Isso aqui eu coloquei muitas provas mesmo, já até cansei de pôr em prova, né? Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram um giz, professora. Como que você vai ensinar ética para uma sala que roubou um giz? Ou seja, está contradizendo o que a professora disse, né? A política, a professora, né, ou um cidadão escrito ética, sinto muito, sem convite não permitimos a entrada. Que coisa, não? Só para a gente pensar, as situações da ética. Não bata, eduque. Apesar que em algumas situações eu sou favorável a uma surrinha, tá? Mas não desse jeito, viu, gente? Pelo amor de Deus. Um tapa não machuca, tá? Um tapa às vezes é necessário, mas realmente, violência infantil é um problema. Cuidado com isso, tá? Vamos pensar. Ética Brasília. A lesma indo para Brasília. O que será que isso significa? Tá? É só para a gente pensar. Cartão corporativo, né? Isso é um problema no Brasil. Vocês também têm um monte de charge com isso, né? Por quê? Será que eles abusam desses cartões? Teve um deputado que o almoço dele deu quase 120 mil reais. Será que ele gastaria tudo isso com almoço? Arrogância, incapacidade, prevaricação, incoerência. Cadê o dedo da ética? Ou sumiu? Ei, político, você desaparece com tudo, mas que coisa. E nós temos cartões para dar e vender, né? Carmen Miranda no Brasil. Cadê a ética? Até a balança desapareceu, né? Olha só, né? Quantas pessoas, quantos ídolos nós temos no mundo, né? Até este muito bem conhecido, e a gente sabe tudo que ele lutou pelo povo, mas por um lado ele luta, pelo outro ele tira. Aí é um problema, não é? Ah, mas ele deu, tudo bem, ele deu, mas ele tirou. E aí? Tá solto, não é? Olha lá. Olha que charge interessantíssima. Ética. O que eu entendo por essa charge? Não conseguiram entender ainda? Ó, vou até subir para vocês entenderem. Ó. Aonde ele vai limpar a ética dele? Entenderam agora? Pesado, pesado. Ah lá. Quem quer atravessar a ponte para ser ético? A população brasileira e um único cidadão.
É só para vocês entenderem, tá? Então, as charges, na verdade, são para simbolizar e vocês entenderem os tipos, né, de ética na verdade, o que elas significam, o que elas trazem para nós. E a importância da ética, principalmente em vários setores. Você viu que envolveu educação, desigualdade social, a ética está ligada em tudo. E tem um texto aqui na apostila que fala do Robinson Crusoe. Não sei se vocês já ouviram a história dele, mas eu vou contar um pedacinho para vocês, tá? O Robinson Crusoe é um livro, tá? Esqueci o nome do autor, peraí, deixa eu ver aqui. Daniel Defoe. É um livro que conta que o Robinson, ele morava acho que na Inglaterra, e ele estava cansado daquela vida inglesa. Ele era casado, tudo, e ele decidiu partir para uma aventura, ele queria vir para a América. Foi de avião, e no meio do Oceano Atlântico, o avião caiu. O avião caiu, ele foi, não morreu, né? E chegou numa ilha. E ele observou que aquela ilha era deserta. E ele não achou ninguém, procurou, subiu, desceu, foi para um lado, foi para o outro. E nisso reflete, né, a pegada na areia. Vocês vão ler o texto, vocês vão ver que ele vai encontrar uma única pegada na areia. E ele vai se perguntar, quem deixou essa pegada? Uma só? Será que foi o diabo? Quem deixou uma pegada só na areia? Tinha que ter duas, né? E o Robinson Crusoe, ele vai dar a ideia de que nós nunca estamos sozinhos. Ele vai construir uma casa de bananeira, ele vai construir um cercado, ele vai pegar as bolas e dar nome. Ó o Wilson aí, para quem assistiu o filme Náufrago, tá? É baseado no livro. As bolas vão ter nomes, que vão ser os amigos dele, tá? Ele vai criar uma sociedade, porque ele lembra como era a sociedade dele, mas ele sozinho. Depois de 20 anos morando na ilha sozinho, pescando, colhendo frutos, ele encontra um índio e ele dá o nome de Sexta-feira para esse índio. Milagrosamente, esse índio aparece depois de 20 anos, tá? Não sei de onde ele surgiu. E ele vira amigo do índio e os dois ficam juntos ali na ilha caçando e comendo mais 8 anos, 28 anos naquela ilha, até que eles conseguem construir uma jangada bem grande e ambos saem da ilha e conseguem chegar na América, tá? A história mostra que, na verdade, nós nunca estamos sós. A nossa consciência, né, a nossa memória, ela sempre vai estar junto. Vocês nunca estarão sozinhos, né? Tudo isso parte do princípio que o ser humano não consegue viver sozinho. Ah, professor, eu gosto. Ah, eu gosto de ficar sozinho, não sei o quê. Tudo bem, você vai gostar um mês, você vai gostar 2 meses, depois você não aguenta. Você precisa falar com alguém, você precisa desabafar com alguém. Tem coisa que fica entalada aqui que alguém precisa ouvir. Isso faz parte do ser humano. Não tem jeito, gente. Conviver é preciso, como diz o título aqui. Porque é preciso vocês conviverem com os outros. Isso faz parte da natureza humana. Não tem como a gente viver sozinho. Ah, mas a fulana da fulana conviveu em sociedade. Hoje ela é isolada. Pergunta se ela é feliz. Pergunta se a vida dela é gostosa. Nunca é, gente, porque não tem para quem a pessoa deixar. Não tem quem cuida dela. Ela não tem nada. É uma pessoa solitária, é uma pessoa depressiva. Quem não vive em sociedade, quem vive sozinho, infelizmente, é uma pessoa que vai ficar aí, jogada na vida e na depressão. Tá? Infelizmente, tá? Bom, depois do textinho, dos exemplos que eu dei para vocês, eu vou pedir para vocês responderem a página 5, tá? Para mim. Vou pedir para vocês lerem a página 6, a página 7... e responder a página 8 e a página 9. Nossa, que difícil, né? Olha, professor, você praticamente quase acabou com o capítulo. E realmente, foi o que eu disse para vocês. É um capítulo fácil. Claro que vai haver, o capítulo 2 envolve outras discussões, tá? Mas é uma apostila mais simples, tá? Eu praticamente acabei um capítulo em uma aula, tá? Então, o que eu quero que vocês mandem para mim, tá?
Manda para mim anexado na plataforma até terças, 18 horas. Pode ser. Página 5, tá? Página 7, página 8, página 9, página 10 e página 11, tá? Nenhum precisa fazer texto, nenhum precisa fazer pesquisa, então só são exercícios, tá? Os textos você grifa em casa, faça você os textos, tá? A 1 e a 2 da página 7, deixa elas aí por enquanto, não manda elas, que eu quero falar sobre Rousseau na próxima aula. Então, deixa essas duas aí. Então, fica só a página 5, a página 8, 9, 10 e 11. Combinado? Então, nos vemos amanhã na aula de Sociologia. Estarei ao vivo com vocês, ok? E peço que vocês comecem a fazer agora. Se der tempo de enviar hoje, melhor ainda, tá? Se não der tempo, sem problemas, eu espero. Mas vão lendo pelo menos o texto, vão grifando, façam as suas anotações, observações, isso é sempre importante. Belezinha, gente? Até amanhã. Tchau, tchau. Fui.